coisa pelo lado do refugiado, que é a figura mais exemplar do outlaw contemporâneo, a gente vai entender perfeitamente que para Hannah Arendt o trabalho não é simplesmente aquela atividade mais animal. O trabalho é o primeiro vínculo que o homem pode ter com o mundo. Ora, os marxistas já estão desistindo do trabalho e a gente precisa, na situação contemporânea que nós estamos vivendo, né, de perda de trabalho, de uberização da situação da economia, financiarização da economia. Hoje eu li alguma coisa, foi ontem, que a profissão que está tendo maior acesso ultimamente é de entregador. Fala sério. Caramba, qual é a perspectiva que o jovem hoje tem? Qual é? Eu fico me colocando no lugar da juventude, sabe? De vocês, jovens. Não estou falando isso para desanimá-los, mas para alertar, para a gente tomar consciência do que está se passando. No meu tempo, você podia ser padre, podia ser um juiz, podia ser um funcionário do Banco do Brasil, da Caixa. Qual é a perspectiva que o mundo está pondo para a juventude hoje? Nós estamos vivendo uma situação de não pertença. O jovem está tendo dificuldade de ter acesso ao mundo, vínculos com o mundo. Vínculos. Trabalho é o primeiro vínculo. Se você analisa sobre esse ângulo do outlaw, você vai dar um significado às atividades humanas em Hannah Arendt diferente do que os leitores dão. Então esse é um ponto sem dúvida importante, né, para esse tipo de nosso argumento. Quer dizer, o direito em Hannah Arendt é aquilo que nos vincula ao mundo, é aquilo que nos dá acesso a uma condição humana, né? É aquilo que pode nos dar acesso à própria humanidade. Ou isso existe, ou tudo se torna uma fantasmagoria, normas criadas aí só para o boi dormir. Essa é a ideia, não é? Não é à toa que no início da condição humana a Hannah Arendt vai dizer: olha, a minha perspectiva não é metafísica, não é natureza humana. A minha perspectiva é a condição humana. Então, o ângulo de você ler o direito em Hannah Arendt, isso inclusive isso já está posto no texto de 1951, quando ela vai falar do direito a ter direito, essa relação entre direito e condição humana. E a condição humana, inclusive, enfatizada na sua pluralidade, pluralidade de modos de vida, de existência, né? Ela rejeita discutir direitos, discutir a própria condição humana a partir de uma ideia de natureza humana. Por quê? Porque para ela, ou os homens têm acesso. E como é que a gente tem acesso? Se vinculando através das atividades humanas. Ou a gente tem acesso à humanidade, ou quanto o direito, por exemplo, vai ser argumentado em função da natureza humana, direitos humanos abstratos. Ela diz: quando os homens mais precisam do direito e vão buscar o recurso dos direitos humanos na natureza humana, né?
os homens se tornam completamente desprotegidos. Então, falar de direitos humanos, você tem que baixar a bola e esses direitos serem pensados como algo que vincula os homens, que dão acesso concreto dos homens ao mundo, né? Essa é uma ideia fundamental. E essa ideia de condição humana tem muita relação também com a ideia de comum, mundo comum. O comum em Hannah Arendt, e também aí você vai entender bem isso, porque ela está falando desse que é o refúgio da terra, desse que não tem lugar no mundo, né? Desse que está completamente desprotegido e desamparado. Ela vai falar do comum, não como a tradição marxista, por exemplo, que não está errado, né? Que trabalha com a ideia de comum como a divisão dos bens, das coisas, etc. O comum em Hannah Arendt é espaço de aparição. Ou eu posso aparecer que ela está falando aqui, pessoal, é dizer, me manifestar, me expressar, me reunir, ou não tenho acesso ao mundo comum. O comum, né? Como espaço de aparição, como espaço em que as pessoas revelam quem elas são, que elas podem falar, né? No entendimento da Hannah Arendt, a tradição comunista, ela vacilou por isso, porque como ela pensou comum só como a divisão dos bens, o elemento democrático, digamos assim, não foi considerado, e não teve esse espaço de aparição, não foi considerado na tradição marxista, digamos assim. Então, o comum está relacionado a essa ideia de poder trabalhar, produzir, agir, aparecer, né? O comum é esse acesso à comunidade real, é pertencer a uma comunidade real, né? Pertencer à humanidade não é algo abstrato. Pertencer à humanidade é estar vinculado a pessoas, né? Ou eu tenho esse vínculo com as pessoas, com uma comunidade. A humanidade, abstratamente, não é algo que faça sentido para ela, né? Evidentemente que pensar essa dimensão performática do direito em arte acarreta também, ela tem implicação na compreensão que a gente pode ter do que seja lei, né? E aí eu gosto muito de agora como é que eu vou achar isso? Eu gosto muito de uma definiçãozinha que ela faz de nomos, lei, né? Num pedaço de página lá na condição humana, que ela vai, olha o que ela diz. A palavra grega nomos, lei, vem de nemen, que significa distribuir, possuir o que for distribuído, e habitar. Eu queria chamar a atenção aqui para habitar, né? A gente pensa muito nomos como a ideia que também ela reconhece, né? A ideia de muro, a ideia de lei como o limite protetor, etc. Mas habitar, eu queria chamar a atenção para habitar, ou seja,
Para aquele que falar de lei, para aquele que está sem lei, só faz sentido se ele puder habitar, pertencer, se vincular. Né? É outra, né? A mesma coisa, ela vai falar, né? Vai interpretar a ideia de lei como lex, dentro dessa mesma lógica que lei como lex. Lex é aquilo que proporciona relação, vinculação, completamente diferente da ideia de lei, que é a ideia de comando, de obrigação, de soberania, não é? É outra ideia. É uma ideia de lei que tenta contemplar a ideia de uma convivência plural, de uma convivência, não é? Sustentar a convivência humana na sua pluralidade. Essa é a grande dificuldade. As nossas leis, por que essas nossas leis elas não têm efetividade? Porque elas não são vincadas, elas não sustentam, não é, as relações. Elas apenas servem de normas para punir, são normas para mandar, obrigar, mas não para reunir, para conviver, para habitar, né, que é o sentido forte da lei em Hannah Arendt. E pluralidade também é um sentido que eu já falei, né? É engraçado que na condição humana, quando a gente aborda o tema da pluralidade, está muito ligado à ideia de mundo, porque aí mundo já é o habitat dos humanos, digamos, aí você já imagina a coisa no plural mesmo, né? Pluralidade de modos de vida, pluralidade de singularidades, mas pluralidade no texto de 51, de Origens do Totalitarismo, pluralidade como lei da terra, ela falava. Ou seja, o nosso próprio habitat natural, ele é plural. A diversidade como sendo do mundo e da terra. Nós estamos falando aqui de dois conceitos que, estrito senso falando em Hannah Arendt, um quer dizer o mundo cultural, o mundo político, etc. E o outro quer dizer natureza. Né? Então, a pluralidade nos intérpretes de arte é mais um conceito do mundo, mas na origem do totalitarismo, pluralidade remete até à terra, como sendo algo quase ontologicamente característico da própria terra. Pessoal, e só para concluir, para falar um pouquinho da desobediência civil, né? Pois é, o texto da desobediência civil, no meu entendimento, é um texto que coroa exatamente essa perspectiva que eu estou apontando aqui para o direito, né? Como pensar o direito, que aliás é a nossa situação contemporânea, não só no Brasil, numa situação de exceção. Como pensar o direito quando o próprio direito não está em vigência? Como pensar o direito quando a situação quase generalizada é de fragilidade da lei? Então, ela aponta para a desobediência civil. E aponta para a desobediência civil, né, numa situação de falência da lei, não é? Porque a desobediência civil para Hannah Arendt é uma experiência eminentemente política. A
um certo costume nos Estados Unidos, tem muita prática de desobediência civil nos Estados Unidos que é relacionada à religião, moral, né? Por exemplo, eu sou de uma determinada religião, nesse dia eu não trabalho, e acaba sendo, tem a proteção para isso por conta desse tipo de... É o que a Arendt chama isso de... não é o desobediente civil, esse é o objetor de consciência. Ele não está desobedecendo porque tem uma outra perspectiva de mundo que ele, né, que ele quer discutir, etc. Não, é o objetor de consciência que quer estar em paz com a própria consciência, com a própria moralidade, com a própria religião. Já o desobediente civil é aquele que tem dois tipos, né, segundo Arendt. O desobediente civil que quer desafiar uma norma específica que ele não concorda, dentro do, digamos, de um arcabouço constitucional, tem uma lei lá que eu discordo. Por exemplo, a primeira vez que eu refleti sobre desobediência civil foi no primeiro evento Arendt que nós fizemos aqui em 2001. E naquele momento eu estava muito incomodado com o excesso de ética do discurso que estava em vigência. O pessoal mais velho deve lembrar, o Ralph, na universidade, não é? Era muito forte a ideia da ética do discurso, a política do diálogo, não é? Etc. Isso nos departamentos de filosofia era muito forte. Quando na prática nós estávamos vivendo uma experiência fortíssima de desobediência civil através do MST, que queria, nos marcos da legalidade, levar a legalidade aonde ela não, ao máximo que ela pudesse ir, que era a ideia de facilitar a propriedade para quem na terra trabalha. E naquele momento o departamento de filosofia, como que alienado da vida brasileira, com de certa forma é um pecado muito grande nosso, ainda hoje, né? Falavam de ética do discurso, ética do diálogo e tal, e o pau truando no campo, fortemente, né? Então, quer dizer, isso me chamou a atenção. Outra possibilidade é que o Celso Laffer chama de o que motiva uma desobediência civil é a quebra de reciprocidade entre direitos e deveres. Ou o Estado não me dá mais os meus direitos, por exemplo, nós estamos vivendo isso muito fortemente agora, retirando direito, estão retirando os nossos direitos, né? Bom, aí o que eu posso? Eu posso, na medida do possível, a gente vai se organizar, vai dizer, pô, você está quebrando tudo, e aí? E o meu lado, o nosso lado? Isso pode motivar desobediência civil, quebra de reciprocidade. Por incrível que pareça, boa parte da desobediência civil, como não tem muitas vezes respaldo no direito positivo, vai se amparar no direito natural, né? Aí o direito natural passa a ser algo interessante, muitas vezes reivindicado nos atos de desobediência civil. Por exemplo, direito à liberdade, direito a falar, que muitas vezes não está sendo respeitado. Isso é um direito natural dos seres humanos. Estão entendendo? Quer dizer, muitas vezes os movimentos políticos práticos de desobediência recorrem ao direito. Agora, uma coisa muito interessante que a Arendt fala, como uma marca fundamental da desobediência civil, em contraposição à objeção de consciência, é
associação livre. Ao contrário do objetor de consciência, que é aquele sujeito que está preocupado com a própria moralidade, com a própria religião, o desobediência civil, ele se associa. Não existe desobediência civil do eu sozinho. Isso aí é objeção de consciência, né? A Arendt critica até Thoreau, critica Sócrates, por exemplo. Foi um objetor de consciência, não foi um desobediente civil. Ele não se organizou com seus camaradas para resistir, né? Ele era um objetor de consciência. O resistente civil, ele se organiza com seus camaradas e transforma a sua indignação particular em algo que é de um grupo e que faz com que esse grupo se reúna, né? Se reúna e passa a reivindicar e passa a resistir. Veja, qual era a minha ideia? Era fazer a abordagem do direito nessa linha, né? Tentando evidenciar o quão performático é a concepção do direito em Arendt, na medida mesmo em que o conceito de poder em Hannah Arendt também ele é performático. Um beijo grande para vocês, mais uma vez, muito obrigado pela homenagem, Ricardo. Eu agradeço demais meus colegas, professores aqui da UBA, muito querida. E o que eu posso dizer, hoje a filosofia, não existe mais a filosofia do sul, do norte, do leste, do oeste, da UVA, da UFC, da UES, do Quixadá. Hoje existe nós, estamos unidos, temos que nos unir, senão eles vão nos afogar, eles vão continuar nos maltratando, mas nós vamos resistir e vamos vencer essa luta. Como disse alguém muito inteligentemente, a arte, esse governo passa, a arte fica, a filosofia permanece. Muito obrigado.